Nunca nenhum menino declarou seu amor a Lila, e ela jamais me disse se sofreu com isso. Gigólia recebia seguidamente propostas de namoro, e eu também era muito solicitada. Já Lila não agradava muito porque era um espeto, suja e sempre com alguma ferida, mas também porque tinha língua afiada, inventava apelidos humilhantes e, mesmo ostentando com a professora palavras da língua italiana que ninguém conhecia, com a gente só falava num dialeto cortante, cheio de palavrões que exterminava no nascedouro qualquer sentimento de amor. Apenas Enzo fez algo que, se não era exatamente uma proposta de namoro, era de todo modo um sinal de admiração e de respeito. Apenas Enzo fez algo que, se não era exatamente uma proposta de namoro, era de todo modo um sinal de admiração e de respeito. Bem depois de quebrar sua cabeça com a pedrada e antes, acho, de ser recusado por Gigliola, ele nos seguiu pela rua e, sob meus olhos incrédulos, estendeu a Lila uma coroa de sorvas silvestres. E o que eu faço com isto? Come. Verdes? Espere amadurecer. Não quero, então jogue fora. Simples assim. Enzo virou as costas e correu para trabalhar. Eu e Lila ficamos rindo. Conversávamos pouco, mas para cada coisa que nos acontecia tínhamos uma risada. Apenas lhe disse em tom de brincadeira: Bem que eu gosto de sorvas silvestres. Era mentira, eu não gostava nem um pouco de sova. O que me atraía era a cor vermelho-amarelada de quando ainda não estavam maduras e resplandecente solidez que exibiam nos dias de sol. No entanto, quando elas amadureciam nos balcões e ficavam marrons e moles como pequenas peras passadas, quando sua pele se soltava facilmente, mostrando uma polpa granulosa de gosto que não chegava a ser ruim, mas se decompunha de um jeito que me lembrava a carcaça dos ratos ao longo da estrada. Aí eu nem tocava nelas. Disse aquela frase quase como um teste, esperando que Lila as entendesse para mim. Tome, pode ficar. Senti que, se ela me tivesse dado o presente que Enzo lhe ofereceu, eu ficaria mais contente do que se me desse uma coisa sua. Mas ela não fez isso, e ainda lembro a impressão de traição quando as levou para casa. Ela mesma pôs um prego na janela, e eu a vi enquanto pendurava a coroa. Enzo nunca mais lhe deu presentes. Após o desentendimento com Gigliola, ela falara a todos da declaração que ele lhe fizera. O encontrávamos cada vez menos. Mesmo tendo se mostrado excelente em cálculos de cabeça, era muito desinteressado, de modo que o professor não o sugeriu para o exame de admissão e ele não se lamentou por isso. Ao contrário, ficou contente. Inscreveu-se na escola de aprendizes, mas de fato já trabalhava com os pais. Acordava cedíssimo para acompanhar o pai ao mercado de frutas e verduras ou circular com a carroça, vendendo pelo bairro os produtos do campo e em pouco tempo deixou a escola. Quanto a nós, quando estávamos para terminar a quinta série, nos comunicaram que estávamos aptas a continuar os estudos. A professora chamou separadamente meus pais, os de Giglólia e os de Lila, para lhes dizer que devíamos absolutamente prestar não só os exames do nível fundamental, mas também a prova de admissão na escola média. Fiz de tudo para que meu pai não mandasse minha mãe, claudicante, com o olho estrábico e, acima de tudo, sempre raivosa, a essa reunião com a professora, que viesse ele mesmo, que era contínuo e conhecia os modos de gentileza. Não consegui. Ela foi, falou com a professora e voltou de cara amarrada. A professora quer dinheiro. Diz que precisa dar aulas particulares a ela porque a prova é difícil. Mas para que serve essa prova? Perguntou meu pai. Para que ela estude latim. E para quê? Porque disseram que ela é boa. Mas se é assim, por que a professora precisa dessas aulas particulares? Porque assim ela fica numa boa e a gente na pior. Discutiram muito. No início, minha mãe era contra e meu pai se mostrava duvidoso. Depois, meu pai se tornou cautelosamente favorável e minha mãe se resignou a ser um pouco menos contrária. Por fim, ambos decidiram que eu prestaria a prova, mas com a condição de que, se eu não me saísse muitíssimo bem, eles me tirariam imediatamente da escola. Já os pais de Lila disseram que não. Núzia até fez algumas tentativas tímidas, mas o pai nem quis discutir o assunto. Aliás, chegou a dar uma bofetada em Rino por contrariá-lo. Os pais nem sequer queriam ir à reunião, mas a professora fez com que o diretor os convocasse, e então Núzia teve que ir.
Diante da acanhada, mais firme e negativa de Núzia, a senhora Oliviero, sisuda, mas calma, mostrou-lhe redações maravilhosas, soluções brilhantes de problemas matemáticos e até desenhos muito coloridos que encantavam a todos da classe, os quais Lila fazia com os papéis Giotto que ela furtava aqui e ali, traçando com grande realismo princesas cheias de belos penteados, joias, vestidos e sapatos nunca vistos em nenhum livro nem no cinema da paróquia. No entanto, quando ela insistiu na recusa, Oliviero perdeu a paciência e arrastou a mãe de Lila até o diretor como se fosse uma aluna indisciplinada. Mas Núzia não podia ceder. Não tinha a permissão do marido. Consequentemente, repetiu não até o esgotamento dela, da professora e do diretor. No dia seguinte, enquanto íamos à escola, Lila me disse com um tom habitual: seja como for, vou fazer a prova de qualquer jeito. Acreditei nela, proibi-la de alguma coisa era inútil, todos sabíamos. Parecia mais forte que todas as meninas, mais forte que Renzo, que Afonso, que Stefano, mais forte que o irmão Rino, mais forte que nossos pais, mais forte que todos os adultos, inclusive a professora. Apesar de frágil no aspecto, qualquer proibição perdia consistência diante dela. Ela sabia como passar dos limites sem nunca sofrer realmente as consequências por isso. Ao final, as pessoas cediam e, mesmo a contragosto, se viam forçadas a elogiá-la. Ir à casa de Dom Aquile também era proibido, mas ela decidiu ir a si mesmo e eu a acompanhei. Aliás, foi naquela ocasião que me convenci de que nada podia detê-la, e cada desobediência sua encontrava saídas incríveis de tirar o fôlego. Queríamos que Dom Aquile nos devolvesse nossas bonecas, por isso avançamos pelas escadas e eu a cada degrau, a ponto de dar meia volta e retornar ao pátio. Ainda sinto a mão de Lila agarrada à minha e gosto de pensar que se decidiu a isso não só por intuir que eu não teria coragem de prosseguir até o último andar, mas também porque ela mesma, com aquele gesto, buscava a força de ânimo para continuar. Assim, uma ao lado da outra, eu do lado do muro, ela do lado do parapeito, as mãos estreitas nas palmas suadas, subimos os últimos lances. Em frente à porta de Dom Aquile, meu coração batia aos pulos, podia senti-lo nos ouvidos, mas me consolei pensando que também fosse o som do coração de Lila. Do apartamento nos chegavam vozes, talvez de Afonso, de Stefano ou de Pinúcia. Após uma longa pausa diante da porta, Lila girou a chave da campainha. Houve um silêncio e depois o rumor de passos. Dona Maria nos abriu a porta com um roupão verde desbotado. Quando falou, vi em sua boca um dente de ouro muito brilhante. Achou que estivéssemos procurando por Afonso. Estava um tanto espantada. Lila lhe disse um dialeto. Não, nós queremos falar com Dom Aquile. Pode falar comigo. Precisamos falar diretamente com ele. A mulher gritou. Aqui! Outro rumor de passos. Da penumbra surgiu uma figura atarracada. Tinha o busto comprido, as pernas curtas, braços que desciam até os joelhos e o cigarro na boca com a brasa acesa. Perguntou rouco. Quem é? A filha menor do sapateiro com a filha de Greco. Dom Aquile veio à luz e pela primeira vez o vimos bem. Nenhum mineral, nenhuma centelha de vidros. O rosto era de carne, comprido e os cabelos se eriçavam só sobre as orelhas. E o centro da cabeça era todo brilhante. Tinha olhos luminosos, com um branco rajado de veias vermelhas, a boca larga e fina, o queixo grande como uma fossa no centro. Pareceu-me feio, mas não tanto quanto eu imaginava. E então, as bonecas, disse Lila. Que bonecas? As nossas. Aqui não estamos interessados em suas bonecas. O senhor as pegou lá no porão. Dom Aquile se virou e gritou aos que estavam dentro de casa. Pinu, você pegou a boneca da filha do sapateiro? Eu não. A Fló, foi você quem pegou? Risadas. Então Lila falou firme. Nem sei de onde vinha toda aquela coragem. Foram vocês que pegaram, nós vimos. Houve um momento de silêncio. Vocês, eu? Perguntou Dom Aquile. Sim, e depois as botou em sua bolsa preta. Ao ouvir aquelas últimas palavras, o homem franziu o senho, irritado. Eu não podia acreditar que estávamos ali, diante de Dom Aquile.
Lila falando daquele jeito e ele a fixando, perplexo, enquanto ao fundo se entrevia Afonso, Stefano, Pinuccia e tia Maria pondo a mesa do jantar. Não podia acreditar que ele fosse uma pessoa comum, um tanto baixo, um tanto calvo, um tanto desproporcionado, mas comum. Por isso esperava que a qualquer momento se transformasse. Dom Aquile repetiu como se quisesse entender bem o sentido das palavras. Eu perguntei às bonecas se você e as coloquei na bolsa preta. Percebi que ele não estava chateado, mas de repente ficou triste, como se tivesse a confirmação de algo que já sabia. Disse alguma coisa em dialeto que não entendi e Maria gritou: Aqui, está pronto. Estou indo. Dom Aquile levou uma mão grande e larga ao bolso de trás da calça. Nós apertamos as mãos com força, esperando que ele sacasse uma faca. Em vez disso, tirou a carteira, abriu, olhou dentro e deu a Lila algum dinheiro, não lembro quanto. Comprem as bonecas, disse. Lila agarrou o dinheiro e me arrastou pelas escadas. Ele resmungou à beira do parapeito. E lembrem que fui eu que dei de presente. Respondi em italiano, atenta para não tropeçar aos degraus. Boa noite e bom apetite. Logo depois da Páscoa, Guilhola e eu começamos a frequentar a casa da professora para nos preparar para o exame de admissão. A professora morava bem ao lado da paróquia da Sagrada Família. Suas janelas davam para o jardinzinho e dali se avistavam, além dos campos cerrados, os postes da ferrovia. Guilhola passava debaixo de minha janela e me chamava. Eu já estava pronta e saía correndo. Gostava daquelas aulas particulares, 2 por semana, acho. Ao final da lição, a professora nos oferecia docinhos secos em forma de coração e uma soda. Lila nunca apareceu. Seus pais não tinham aceitado pagar a professora, mas ela, visto que agora estávamos bem animadas, continuou me dizendo que prestaria o exame e passaria para a escola média e seria minha colega de turma. E os livros? Você empresta para mim. Enquanto isso, com o dinheiro de Dom Aquile, comprou um romance, Mulherzinhas. Resolveu comprá-lo porque lá o conhecia e gostava bastante dele. Na quarta série, a professora Oliveiro nos tinha dado às melhores alunas alguns livros para ler. Ela recebeu o Mulherzinhas, com a seguinte frase de acompanhamento: Este é para as maiores, mas já serve para você. Já eu fiquei com o coração, sem nem mesmo uma palavra que me explicasse do que se tratava. Lila acabou lendo tanto Mulherzinhas quanto o Coração num tempo brevíssimo e dizia que não tinha comparação. Segundo ela, Mulherzinhas era lindo. Eu não conseguia terminá-lo e, com muito esforço, acabei de ler Coração no prazo que a professora estabeleceu para a devolução. Eu era uma leitora lenta e ainda sou assim. Quando Lila teve de devolver o livro à professora, queixou-se de não poder reler Mulherzinha seguidamente e de não poder discuti-lo comigo. Mas numa manhã ela se decidiu. Chamou-me na rua, fomos ao pântano onde tínhamos enterrado numa caixa de metal o dinheiro dado por Dom Aquile. O metemos no bolso e fomos perguntar a Yolanda, a dona da papelaria, que há séculos expunha na vitrine um exemplar de Mulherzinhas amarelado pelo sol, se o que tínhamos dava. E dava para comprar. Assim que nos vimos proprietárias do livro, começamos a nos encontrar no pátio para lê-lo em silêncio ou em voz alta. Durante meses o lemos e tantas vezes que o livro ficou sujo, desconjuntado, perdeu a lombada, começou a desfiar e desfazer-se em cadernos. Mas era o nosso livro e o amamos muito. Eu era sua guardiã, mantinham-o em casa entre os livros da escola porque Lila não se sentia segura de guardá-lo na casa dela. Nos últimos tempos, o pai de Lila se enfurecia só de flagrá-la lendo. Rino, por sua vez, a protegia. Quando houve o caso do enxame de admissão, ele e o pai se desentenderam sem parar. Na época, Rino tinha uns 16 anos, era um rapaz muito energético e tinha começado sua batalha para ser pago pelo trabalho que fazia. Seu raciocínio era: acordo às 6, vou para a loja e trabalho até às 8 da noite, quero um salário. Mas aquelas palavras escandalizavam tanto o pai quanto a mãe. Rino tinha uma cama para dormir, um prato para comer. Por que queria dinheiro? Sua tarefa era ajudar a família, não empobrecê-la. Mas o rapaz insistia, achava injusto labutar com o pai e não receber um centavo. Quando chegavam a esse ponto, Fernando lhe respondia com aparente paciência: Eu já o pago, Rino.
pago generosamente ensinando o ofício por completo. Em breve você vai saber não só reformar os saltos e as botas ou pôr a meia sola. Tudo o que seu pai sabe está passando a você, e logo você vai ser capaz de fazer um sapato inteiro como manda o figurino. Mas aquele pagamento à base de instrução não bastava para Rino, e então eles discutiam, especialmente no jantar. Começavam falando de dinheiro e terminavam brigando por causa de Lila. Se você me pagar, eu me encarrego dos estudos dela, dizia Rino. Estudar? Para quê? Por acaso eu estudei? Não. E você estudou? Não. Então por que sua irmã, que é mulher, precisa estudar? A coisa quase sempre terminava com um tapa na cara de Rino, que de modo ou de outro, mesmo sem querer, tinha desrespeitado o pai. Sem chorar, o rapaz pedia desculpa de má vontade. Lila se calava nessas discussões. Ela nunca me disse, mas fiquei com a impressão de que, ao passo que eu odiava minha mãe, e a odiava de verdade profundamente, ela, apesar de tudo, não queria mal ao pai. Dizia que ele era cheio de gentilezas, dizia que quando ele precisava fazer contas, pedia a ela. Dizia que o ouvira falar com os amigos que sua filha era a pessoa mais inteligente do bairro. Dizia que quando era seu dia onomástico, ele mesmo lhe levava chocolate quente e biscoitos na cama. Mas não tinha jeito. Para ele era inconcebível que a filha continuasse estudando. E era inconcebível até por sua situação econômica. A família era numerosa, todos sobreviviam com o que dava à lojinha, inclusive as duas irmãs solteiras de Fernando, inclusive os pais de Núzia. Por isso o assunto dos estudos batia como uma espécie de muro, e no fim das contas a mãe tinha a mesma opinião. Somente o irmão pensava de outro modo e enfrentava corajosamente o pai. E Lila, por motivos que eu não conseguia entender, se mostrava segura de que Rino venceria a batalha, ganharia um salário e a mandaria para a escola com o próprio dinheiro. Se for preciso pagar uma taxa, ele paga para mim, me explicava. Estava certa de que o irmão também lhe daria dinheiro para os livros didáticos e até para as canetas, o estojo, o lápis de cor, o atlas, o avental e a fita. Ela o adorava, dizia que, depois de terminar os estudos, queria ganhar muito dinheiro só para fazer seu irmão a pessoa mais rica do bairro. Naquele último ano da escola fundamental, a riqueza se tornou nossa ideia fixa. Falávamos dela como nos romances se fala de uma caça ao tesouro. E dizíamos: quando ficarmos ricas, faremos isso e aquilo. Quem nos ouvia achava que a riqueza estivesse escondida em algum lugar ou canto do bairro, dentro de arcas que, ao serem abertas, chegavam a reluzir, só que à espera de que as descobríssemos. Depois, não sei por quê, as coisas mudaram e começamos a associar o estudo ao dinheiro. Pensávamos que estudar muito nos levaria a escrever livros e que os livros nos tornariam ricas. A riqueza era sempre um brilho de moedas de ouro trancadas em cofres inumeráveis, mas para alcançá-la bastava estudar e escrever um livro. Vamos escrever um, nós duas, disse Lila certa vez, e a coisa me encheu de alegria. Talvez a ideia tenha ganhado corpo quando ela descobriu que a autora de Mulherzinhas ficou tão rica que deu uma parte de sua fortuna à família, mas não tenho certeza. Pensamos sobre o assunto. Eu disse que podíamos começar logo depois que o exame de admissão acontecesse. Ela concordou, mas não soube resistir. Enquanto eu tinha muito o que estudar, inclusive por causa das aulas vespertinas com Guilhola e com a professora, ela estava mais livre, se lançou ao trabalho e escreveu um romance sem mim. Fiquei mal quando ela o trouxe para que eu lesse, mas não disse nada, ao contrário. Segurei a decepção e lhe fiz muitos elogios. Eram umas 10 folhas quadriculadas, dobradas e atadas por um alfinete de costura. Havia uma capa desenhada com pastéis, me lembro até do título, se chamava A Fada Azul e era apaixonante, cheio de palavras difíceis. Eu lhe disse que ela devia mostrá-lo à professora. Ela não quis. Insisti, me ofereci para levá-lo. Sem muita convicção, fez sinal de sim. Certa vez em que eu estava na casa da Olieveiro para a lição, aproveitei quando Guilhola foi ao banheiro e tirei da bolsa A Fada Azul. Disse que era um lindo romance escrito por Lila e que Lila gostaria que ela o lesse. Mas a professora, que nos últimos 5 anos sempre fora entusiasta de tudo o que Lila fazia, afora as travessuras, respondeu com frieza:
Diga a Cerulo que, em vez de perder tempo, seria bom que ela estudasse para o exame. E mesmo ficando com o romance de Lila, o deixou na mesa sem sequer olhar. Aquela atitude me desconcertou. O que havia acontecido? Estava chateada com a mãe de Lila? Tinha estendido seu rancor à própria Lila? Estava aborrecida pelo dinheiro que os pais da minha amiga não quiseram lhe dar? Não entendi. Dias depois, perguntei cheia de dedos se tinha lido A Fada Azul. Respondeu-me com um tom insólito, obscuramente, como se só eu e ela pudéssemos realmente entender. A frase ficou bem estampada em minha mente. Sabe o que é plebe, Greco? Sei, a plebe, os tributos da plebe, os Graco. A plebe é uma coisa muito feia. Sim, e se alguém quer continuar sendo plebe, ele, seus filhos e os filhos de seus filhos não serão dignos de nada. Deixe Cerulo para lá e pense em você. A professora Oliviero nunca disse nada sobre a fada azul. Lila me pediu notícias uma, duas vezes, depois deixou para lá. Apenas disse sombria. Assim que eu tiver tempo, escrevo outro. Aquele não estava bom. Era lindo. Era uma porcaria. Ela se tornou menos animada, sobretudo na sala, provavelmente porque percebeu que Oliviero não elogiava mais. Ao contrário, às vezes se mostrava irritada com seus excessos de destreza. De todo modo, quando houve a disputa de fim de ano, ela se mostrou a melhor, mas sem a arrogância de antes. Ao final do dia, o diretor submeteu aos que continuavam na disputa, ou seja, a Lila e a Guilhola, a Yamin, um problema dificílimo que ele mesmo elaborara. Guilhola e eu tentamos resolvê-lo sem sucesso. Lila, como sempre, reduziu seus olhos a duas frestas e se concentrou. Foi a última a capitular. Disse num tom tímido, insual, que o problema não podia ser resolvido porque havia algo de errado no texto, mas não sabia o quê. Foi um Deus nos acuda e Oliviero passou-lhe um enorme carão. Eu observava Lila miúda, no quadro negro, com o giz na mão, muito pálida, enquanto recebia rajadas de frases malévolas. Sentia o sofrimento dela, não conseguia suportar o tremor de seu lábio inferior e quase caía em prantos. Quando não se sabe resolver um problema, concluiu Oliviero gélida, não se diz o problema está errado, se diz eu não sou capaz de resolvê-lo. O diretor permaneceu em silêncio. Pelo que me lembro, o dia terminou assim. Pouco antes do exame de conclusão da escola fundamental, Lila me ensinou a fazer outras das tantas coisas que sozinha eu jamais teria coragem de encarar. Decidimos não ir à escola e ultrapassamos os limites do bairro. Era algo inédito. Desde que me entendo por gente, nunca me afastara dos prédiozinhos brancos de 4 andares, do pátio, da paróquia, dos jardins, nem nunca me sentira impelida a fazê-lo. Os trens passavam continuamente para lá dos campos, passavam carros e caminhões para cima e para baixo na estrada, e, no entanto, não me lembro de nenhuma ocasião em que tenha perguntado a mim mesma, a meu pai, a professora: aonde vão esses carros, os caminhões, os trens? Para qual cidade? Para que mundo? A própria Lila jamais se mostrara especialmente interessada nisso, mas naquela vez organizou tudo. Disse-me que falasse à minha mãe que, depois da escola, iríamos todas à casa da professora para uma festa de fim de ano letivo, e embora eu tentasse lembrá-la de que as professoras jamais tinham convidado todas nós às suas casas para uma festa, ela respondeu que justamente por isso deveríamos agir assim. O acontecimento parecia tão excepcional que nenhum dos nossos pais teria a cara de pau de ir checar na escola se era verdade ou não. Como de costume, confiei nela e tudo se passou como previsto. Em minha casa, todos acreditaram, não só meu pai e meus irmãos, mas até minha mãe. Na noite da véspera, não consegui dormir. O que havia além do bairro, além de seu perímetro mais que conhecido? As nossas costas se esguiam em pequena colina apinhada de árvores e umas poucas construções que davam para os trilhos luminosos. Diante de nós, além da estrada, alongava-se uma rua toda de buracos que margeava os pântanos. À direita, saindo pelo portão, estendia-se o fio de uma campina sem árvores sobre um céu imenso. À esquerda havia um túnel com 3 entradas, mas se subíssemos até os trilhos da ferrovia, nos dias de sol, se avistava para lá de umas casas baixas e muros de tufo
e densa vegetação, uma montanha celeste com um pico mais baixo e outro um pouco mais alto, que se chamava Vesúvio e era um vulcão. Mas nada do que tínhamos sobre os olhos todos os dias, ou que se pudesse ver enveredando pelo alto da colina, nos impressionava. Habituada pelos livros da escola a falar com muita competência do que nunca tínhamos visto, era o invisível que nos excitava. Lila dizia, bem na direção do Vesúvio, havia o mar. Rino, que já tinha ido lá, lhe contara que era uma água muito azul, resplandecente, um espetáculo maravilhoso. Aos domingos, especialmente no verão, mas com frequência também no inverno, ele corria até lá com os amigos para tomar banho e lhe prometera que um dia a levaria. Naturalmente, ele não era o único que tinha visto o mar. Outros que nós conhecíamos também o tinham visto. Certa vez, Nino Sarratori e sua irmã Marisa nos falaram dele com um tom de quem achava normal ir ali de vez em quando comer bolachas e frutos do mar. Guilhola também já tinha ido. Por sorte, ela, Nina e Marisa tinham pais que levavam os filhos a passeios muito distantes, não só uns passeinhos nos jardins em frente à paróquia. Nossos pais não eram assim. Faltava tempo, faltava dinheiro, faltava vontade. É verdade que eu tinha, acho, uma vaga memória azulada do mar. Minha mãe dizia que tínhamos ido quando eu era pequena, na época em que precisou fazer um tratamento com areia na perna defeituosa. Mas eu pouco acreditava em minha mãe, e para Lila, que não sabia nada sobre ele, eu também afirmava não saber nada sobre o mar. Assim, ela planejou fazer como Rino, pegar a estrada e ir sozinha. Me convenceu a acompanhá-la. Amanhã. Levantei cedo, fiz tudo como se estivesse indo para a escola. A sopa de pão no leite quente, a mochila e o uniforme. Esperei Lila na frente do portão, como sempre, só que em vez de pegar à direita, atravessamos a estrada e fomos para a esquerda, rumo ao túnel. Era manhã cedo e já fazia calor. Havia um cheiro forte de terra e mato enxugando ao sol. Subimos entre arbustos altos, por trilhas incertas que iam em direção aos trilhos. Quando chegamos a uma torre de eletricidade, tiramos os uniformes e metemos as roupas nas mochilas, que condenamos entre as moitas. Então, escapamos pelo campo, conhecíamos muito bem a área e voamos excitadíssimas por uma encosta que nos levou bem em frente ao túnel. A entrada da direita era escuríssima, nunca tínhamos entrado dentro de tanto breu. Nos demos as mãos e fomos. Era uma passagem longa, o círculo de luz da saída parecia distante. Uma vez habituadas à penumbra, começamos a ver, artudidas pelo eco dos passos, os riscos de águas prateada que escorriam pelas paredes, as poças enormes. Avançamos muito tensas. Depois Lila deu um grito e riu de como o som explodia violento. Logo em seguida gritei eu, e também ri. Desde aquele momento só fizemos gritar juntas e separadamente, risadas e gritos, gritos e risadas, pelo prazer de ouvi-los amplificados. A tensão se afrouxou e começou a viagem. Teríamos pela frente muitas horas em que nenhum dos nossos parentes nos procuraria. Quando penso no prazer de estar livre, penso no início daquele dia, em quando saímos do túnel e nos vimos numa estrada toda reta a perder de vista, a estrada que, segundo Rino dissera a Lila, levava direto ao mar. Vimos um cavalo que descia com cuidado um barranco e atravessava a estrada reclinando. Vimos uma mulher jovem numa pequena sacada passando nos cabelos um pente para piolhos. Vimos muitas crianças catarrentas que paravam de brincar e nos olhavam com ares de ameaça. Vimos também um homem gordo de regata que surgiu de uma casa em ruínas, baixou o calção e nos mostrou o pau. Mas não nos assustamos com nada. Dom Nicola, o pai de Enzo, às vezes nos deixava tocar em seu cavalo. Os meninos do nosso pátio também eram ameaçadores. E havia o velho Mime, que nos mostrava sua coisa nojenta toda vez que voltávamos da escola. Durante pelo menos 3 horas de marcha, a estrada que percorríamos não nos apareceu diferente do trecho com que deparávamos todos os dias. E não senti em nenhum momento a responsabilidade de não estar no caminho certo. Íamos de mãos dadas, avançávamos lado a lado, mas para mim, como de costume, era como se Lila estivesse 10 passos à frente e soubesse exatamente o que fazer e para onde ir. Estava habituada a me sentir a segunda em tudo,
e por isso tinha certeza de que para ela, que sempre fora a primeira, estava tudo muito claro: o ritmo de caminhada, o cálculo do tempo necessário para ir e voltar, o percurso para chegar ao mar. Sentia que tudo estava ordenado em sua cabeça de tal modo que o mundo ao redor jamais conseguiria pôr em desordem. Abandonei-me com alegria. Recordo uma luz difusa que parecia vir não do céu, mas das profundezas da terra, a qual, no entanto, vista na superfície, era pobre, sórdida. Depois começamos a nos cansar, a sentir sede e fome. Não tínhamos pensado naquilo. Lila desacelerou, e eu também. 2 ou 3 vezes a surpreendi olhando para mim como se estivesse arrependida de me impedir uma maldade. O que estava acontecendo? Notei que várias vezes ela se virava para trás e eu também comecei a me virar. Sua mão começou a suar. Há tempos já não tínhamos o túnel às nossas costas, o túnel que era o limite do bairro. A estrada já percorria nos era pouco familiar, assim como a que continuava se abrindo diante de nós. As pessoas pareciam totalmente indiferentes à nossa sorte. Enquanto isso, crescia à nossa volta uma paisagem de abandono: tonéis amassados, madeira queimada, carcaças de carros, rodas de carroças com os raios desapedaçados, móveis semidestruídos, sucata enferrujada. Por que Lila olhava para trás? Por que tinha parado de falar? O que estava dando errado? Olhei melhor. O céu de 5 e se iniciava, estava muito alto, tinha como que baixado. Às nossas costas tudo estava ficando escuro. Havia nuvens enormes, pesadas, que se apoiavam sobre as árvores, os postes de luz. Já à nossa frente, a luz ainda era ofuscante, mas como perseguida pelos lados por um cinza violáceo que tendia a sufocá-la. Ouvimos trovões ao longe. Tive medo, mas o que mais me assustou foi a expressão de Lila, nova para mim. Estava de boca aberta, os olhos arregalados, mirava nervosamente à frente, aos lados e atrás, e me apertava a mão com força. Será possível, me perguntei, que ela também estivesse com medo? O que está acontecendo? Nunca a vira tão agitada assim. Havia alguma coisa, algo que estava na ponta da língua, mas que ela não se decidia a dizer. Que se de repente a obrigou a me arrastar depressa para casa. Eu não entendia. Por que não seguíamos adiante? Tínhamos tempo, o mar não devia estar longe, e àquela altura pouco importava voltar para casa ou seguir em frente, já que se a chuva viesse, nós nos molharíamos de qualquer jeito. Era um esquema de raciocínio que eu aprendera com ela, e me espantava que ela não o aplicasse. Uma luz roxa rompeu o céu negro, trovejou mais forte. Lila me deu um puxão, me vi correndo insegura em direção ao bairro. O vento se levantou, as gotas se tornaram mais densas e em poucos segundos se transformaram numa cascata de água. Nenhuma de nós pensou em buscar um abrigo. Corremos cegadas pela chuva, as roupas imediatamente encharcadas, os pés nus metidos em sandálias gastas, com pouca aderência ao terreno já lamacento. Corremos até onde o fôlego deu. Depois não conseguimos mais, diminuímos o passo. Lampejos, trovões, uma enxurrada corria nas bordas da estrada. Caminhões passavam velozes, estrondejando e erguendo ondas de lama. Fizemos o caminho a passos rápidos, o coração em tumulto, antes sob grande agaceio, depois sob uma chuva fina e, por fim, sobre um céu cinzento. Estávamos ensopadas, os cabelos colados à cabeça, os lábios lívidos, os olhos assustados. Tornando-nos a atravessar o túnel, subimos pelos campos. Os arbustos carregados de chuva nos roçavam, provocando arrepios. Reencontramos as mochilas, vestimos sobre as roupas molhadas o uniforme enxuto e fomos para casa. Tensa, os olhos sempre baixos, Lila não me deu mais a mão. Não demoramos a entender que nada ocorreu como previsto. O céu escurecera sobre o bairro no momento da saída da escola. Minha mãe tinha ido ao colégio de guarda-chuva para me acompanhar à festa da professora. Descobrira que eu não estava lá, que não havia festa nenhuma. Estavam me procurando haviam horas. Quando avistei de longe sua penosa figura manca, afastei-me logo de Lila para que não implicassem com ela e corri a seu encontro. Nem me deixou falar, cobriu-me de tapas e até me bateu com o guarda-chuva, gritando que me mataria se eu fizesse algo parecido de novo. Lila escapou. Em sua casa ninguém se dera conta de nada.
De noite, minha mãe contou tudo a meu pai e o obrigou a me dar uma surra. Ele ficou nervoso, de fato não queria isso, e terminaram brigando. Primeiro ele lhe deu um tabefe, depois, com raiva de si, me deu uma bela sova. Durante a noite inteira tentei entender o que tinha realmente acontecido. O plano era irmos ao mar e acabamos não indo, por isso apanhei à toa. Verificara-se uma curiosa inversão de comportamento. Eu, apesar da chuva, teria continuado o caminho, me sentia longe de tudo e de todos, e a distância o desencobrira pela primeira vez, apagava dentro de mim qualquer vínculo, qualquer preocupação. Lila bruscamente se arrependera do próprio plano, tinha renunciado ao mar, quisera voltar aos limites do bairro. Eu não conseguia entender. Fizemos juntas o exame de conclusão da escola fundamental. Quando ela se deu conta de que eu também faria o de admissão, perdeu o ânimo. Assim ocorreu um fato que surpreendeu a todos. Passei nos dois exames com nota 10 em tudo. Lila passou no da escola fundamental com 9 e 8 em aritmética. Não me disse nenhuma palavra, de raiva ou descontentamento. Em vez disso, começou a fazer dupla com Carmela, a filha do marceneiro jogador, como se eu não lhe bastasse mais. Em poucos dias, nos tornamos um trio em que eu, no entanto, que tinha ficado em primeiro na escola, tendia a ser quase sempre a terceira. Falavam e zombavam entre si sem parar, ou melhor, Lila falava e zombava, enquanto Carmela escutava e se divertia. Quando saímos para passear entre a paróquia e a estrada, Lila ficava sempre no centro e nós duas ao lado. Se eu notava que ela tendia mais para o lado de Carmela, sofria com isso e me vinha a vontade de voltar para casa. Naquele último período da escola fundamental, ela estava como atônita. Parecia vítima de uma insolação. Já fazia muito calor e frequentemente molhávamos a testa na fonte. Lembro-me dela com os cabelos e o rosto gotejantes, querendo falar a todo custo de quanto iríamos para a escola no ano seguinte. Este se tornara seu assunto favorito e o tratava como se fosse uma das narrativas que tinha intenção de escrever para ficar rica. Agora, quando falava, se dirigia de preferência a Carmela, que tinha passado em 7 em tudo e tampouco fizera o exame de admissão. Lila era muito hábil em contar histórias, tudo parecia verdade, a escola para onde iríamos, os professores, e me fazia rir, me deixava preocupada. Mas certa manhã a interrompi. Lila, eu disse a ela, você não pode ir à escola média, você não fez o exame de admissão, nem você, nem Carmela vão poder ir. Ela se enfureceu, disse que iria de qualquer jeito, com ou sem exame. Carmela também? Também. Mas não é possível. Você vai ver. Mas minhas palavras devem ter dado uma forte sacudida nela. Desde então, parou com as histórias sobre o nosso futuro escolar e voltou ao silêncio. Depois, como uma repentina determinação, pôs-se a atormentar toda a família, gritando que queria estudar latim como tínhamos feito, eu e Guilhola. Implicou sobretudo com Rino, que prometera ajudá-la e não fizera nada. Era inútil explicar-lhe que agora não havia mais nada a fazer. Ela se tornava ainda mais insensata e raivosa. No começo do verão, vi nascer em mim um sentimento difícil de ordenar em palavras. Notava que ela estava nervosa, agressiva como sempre fora, e eu ficava contente, reconhecia-a assim. Mas também sentia, por trás de suas velhas maneiras, um sofrimento que me incomodava. Ela estava sofrendo e sua dor não me alegrava. Eu preferiria quando ela é diferente de mim, quando estava muito distante de minhas ansiedades, e o mal-estar que me dava descobri-la frágil se transformava, por vias secretas, numa necessidade minha de superioridade. Sempre que eu podia, com muito cuidado e de preferência na presença de Carmela, achava um jeito de lembrar que eu tivera uma nota mais alta que ela. Sempre que eu podia, com muito cuidado, mencionava que iria para a escola média e ela não. Deixar de ser a segunda, superá-la pela primeira vez me pareceu um sucesso. Ela deve ter percebido e se tornou ainda mais hostil, mas não comigo, com a família dela. Muitas vezes, quando esperava que descesse para o pátio, ouvia seus gritos que vinham da janela. Lançava insultos no pior dialeto das ruas, tão pesados que, ao ouvi-los, me vinham pensamentos de ordem de respeito. Não me parecia justo que ela tratasse os adultos daquele modo, inclusive o irmão. É verdade que o pai, Fernando, o sapateiro, quando tinha seus 5 minutos de cegueira, era terrível.
Mas todos os pais tinham seus momentos de fúria, e o dela, quando não era provocado, era um homem gentil, simpático, um grande trabalhador. De rosto parecia com um ator chamado Randolph, mas sem nenhuma elegância. Era mais bruto, nada de cores claras, tinha uma barbona preta que lhe crescia até debaixo dos olhos e umas mãos largas e curtas, sulcadas de sujeira em cada veio e sob as unhas. Brincava com gosto. Nas vezes em que eu ia à casa de Lila, ele me apertava o nariz entre o indicador e o médio e fingia cortá-lo. Queria que eu acreditasse que o tinha roubado de mim e agora o nariz se agitava preso entre os seus dedos, tentando escapar e voltar a meu rosto. Eu achava isso divertido, mas quando Rino, Lila ou outros filhos o irritavam, até eu tinha medo ao ouvi-lo da rua. Não sei o que aconteceu certa tarde. Na temporada de calor, ficávamos ao ar livre até a hora do jantar. Naquela vez, Lila não deu as caras. Fui chamá-la debaixo de sua janela que ficava ao térreo e gritava: Lila, Lila, Lila. E minha voz se somava à voz altíssima de Fernando, à voz alta de sua mulher, à voz insistente de minha amiga. Senti com clareza que estava em curso alguma coisa que me aterrorizava. Das janelas partia um napolitano grosseiro e o barulho de objetos quebrados. Aparentemente, não era nada de estranho ao que ocorria em minha própria casa quando a mãe se enfurecia porque o dinheiro não dava e meu pai se enfurecia porque ela já tinha gastado a parte que lhe dera do salário. Na verdade, havia uma diferença substancial. Meu pai se continha até o ponto em que ficava furioso, tornava-se violento em surdina, impedindo a voz de explodir, ainda que as veias do pescoço inchassem e os olhos faiscassem do mesmo jeito. Já Fernando urrava, quebrava coisas e a raiva se autoalimentava. Ele não conseguia parar, muito ao contrário, as tentativas que a mulher fazia para contê-lo deixavam-no ainda mais possesso e, ainda que sua fúria não fosse contra ela, terminava por surrá-la. Então insistia em charmar Lila, até para tirá-la daquela tempestade de gritos de obscenidades, dos barulhos de devastação. Tínhamos 10 anos, dali a pouco faríamos 11. Eu estava ficando cada vez mais robusta. Lila continuava baixinha, magérrima, leve e delicada. De repente, os gritos cessaram e instantes depois, minha amiga voou pela janela, passou por cima de minha cabeça e tombou no asfalto às minhas costas. Fiquei de boca aberta. Fernando apareceu e continuou gritando ameaças horríveis contra a filha. Ele a arremessara pela janela como se fosse uma coisa. Olhei para ela estarrecida, enquanto tentava erguer-se e me dizia com um trejeito quase brincalhão: Não aconteceu nada. Mas estava sangrando. Ela tinha quebrado o braço.